Olá, sétimo ano 03, tarde. Então, vamos iniciar mais uma videoaula, tá? Dando sequência ao nosso conteúdo da apostila e do livro didático, que são os mesmos conteúdos, na verdade. Vamos falar sobre as potências e raízes. Pessoal, potência é uma simplificação de uma multiplicação, né, de fatores iguais. E raiz é a operação contrária a ela. Então, vou falar primeiro da potência, depois nós vamos falar das raízes, tá bom? Potenciação. As bactérias são micro-organismos que possuem apenas uma célula. Enquanto algumas bactérias podem ser prejudiciais à saúde, outras não nos fazem mal algum e, inclusive, são importantes para garantir o bom funcionamento do organismo. Existem também algumas bactérias que são utilizadas na fabricação de alimentos, como queijos e iogurtes. Alguns tipos de bactérias têm como característica o rápido aumento de sua população. Observe o esquema. O esquema é o desenho aqui, tá bom? Então temos aqui, né, ao meio-dia, 1h da tarde, 2 horas, 3 e 4 horas da tarde. Então aqui a variação está o quê? De hora em hora, né? A cada 1 hora. O que está dizendo aqui? Ao meio-dia tinha uma bactéria. Às 1h da tarde existia 2. Às 2 existiam 4. Às 3 existiam 6. E vai aumentando assim proporcionalmente, tá? Então veja bem, o que está acontecendo aqui, ó? 1, 2, 3, 4 e 5. Isso aqui, pessoal, veja bem, isso aqui vão ser o que? Os expoentes de uma base. E quem é a base? Veja bem, ele vai explicar bem aqui, ó. Uma bactéria, ó, como a quantidade de bactérias da população dobra a cada 1 hora, podemos representar essa quantidade usando a potenciação. Observe. Então, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Tá? Uma bactéria, 2 elevado a 0. Por que 2 elevado a 0? 2 elevado a 0 é 1, pessoal. Tá? Existia uma bactéria aqui quando a hora... não existia 1 hora, foi quando começou a contar a hora. Então não existia 1 hora cheia ainda, tá? Meio-dia começou uma única bactéria, porque não se passou 1 hora ainda. Se passou 1 hora quando atingiu 1h da tarde, né? Então 1h da tarde se passou 1 hora, mas meio-dia não tinha se passado 1 hora, entendeu? Então o expoente aqui é 0, isso dá uma bactéria. Então esses resultados aqui são resultados de bactéria. Esses resultados aqui do expoente, ó, tá, são a quantidade de horas, né, que se passa. Quando não se passou nem 1 hora, que foi meio-dia, existia quantas bactérias? Só uma. Quando se passou 1 hora, que foi 1h da tarde, ó, completou 1 hora depois, meio-dia mais 1 hora, 1h da tarde, né? Então, ao se passar 1 hora, aqui ó, o expoente ficou 1, ó. Deu quantas bactérias? 2 aqui, ó. Então, 1h da tarde tinha 2 bactérias. 2 elevado a 1, dá ele mesmo. Então, tudo elevado a 0 é 1, tudo elevado a 1 é ele mesmo. A base se repete da potência, viu? E aqui, ó, aí foi, ó. Quando foi 2 da tarde, que se passou 2 horas, ó, o expoente é 2. Tinha quantas bactérias? 4. 2 vezes 2, 4. Então, o que está acontecendo aqui? Está sendo sempre dobrado, né? A quantidade de bactérias a cada 1 hora. Então, a base da potência é a frequência que ocorre aquele evento. Está acontecendo o quê? Sempre dobrando. Então, está acontecendo sempre base 2. E o que está acontecendo aqui? Está modificando a quantidade de horas, né? Nem 1 hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas da tarde, 4 horas. E potência diz que eu tenho que multiplicar o 2 por ele mesmo. Ou seja, a base se multiplica por ela mesma. Então, o que o expoente fala, pessoal? Fala que o de cima fala que o de baixo deve ser multiplicado por ele mesmo, a quantidade de vezes que o de cima está mandando. Então, quem manda é o de cima. 2, quando tem 2, eu tenho que fazer 2 multiplicações. 2 vezes 2 dá 4. Quando eu tenho 3, eu tenho que fazer 3 multiplicações e assim sucessivamente, tá bom? Para representar uma multiplicação de fatores iguais, podemos utilizar a potenciação. Em uma potenciação, destaque os seguintes elementos. O de cima a gente chama de expoente, indica a quantidade de vezes que o fator se repete na multiplicação.
O de baixo a gente chama de base, é o fator que se repete na multiplicação. No caso lá foi a frequência, a quantidade de aumento, né, das bactérias, no caso do exemplo. Ó, sempre dobrava, e dobrar e multiplicar por 2, viu? Nesse exemplo, mas cada situação requer um exemplo diferente, né? E o 8 seria a potência, que indica o produto dos fatores iguais. Quando fala produto, é porque é multiplicação, tá? 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 2 dá 8. Porque o expoente falou que a base deve ser multiplicada por ela mesma 3 vezes. Primeiro ponto aqui. Em uma potência com expoente 1, a base é um número qualquer. E a base é um número qualquer, temos que o resultado é o próprio número. Então, tudo elevado a 1 dá ele mesmo, viu, pessoal? Em uma potência que o expoente for 0 e a base diferente de 0, tudo elevado a 0 vai dar 1, tá? Então, tudo elevado a 1 é ele mesmo, tudo elevado a 0 dá sempre 1. Não precisa nem fazer o cálculo. Aí colocou os exemplos com números, ó. 3 elevado à quarta potência, eu tenho que multiplicar o 3 por ele mesmo 4 vezes e vai dar 81. 6 elevado ao cubo. Então, quando é 3 a gente chama cubo, viu? E quando é 2 a gente chama quadrado. Só são esses dois que têm nomes especiais. É só multiplicar o número por ele mesmo, a quantidade de vezes que o de cima está mandando, tá bom? Leitura de potências. É a forma que vocês vão ler uma potência, tá bom? Falar. Para fazermos a leitura de uma potência, temos que ficar atento ao expoente. Ele que manda, viu, pessoal? Veja bem. 5 elevado a 0. Quando for 0, a gente lê assim. 5 elevado a 0. 2 elevado à primeira potência. 7 elevado à quarta potência. 8 elevado à décima potência. Sempre assim que se lê, viu? O expoente 2 também pode ser lido usando a expressão ao quadrado. Foi o que eu acabei de falar. Ó. Isso ocorre porque podemos usar figuras de quadrados para representar as potências com esse expoente. É por causa do quadrado, tá? Quadrados dos lados são iguais. Então isso cai numa potência. Por exemplo, se esse aqui, ó, vamos contar os quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 embaixo e 5 do lado. Então, se eu fosse tirar a área desse quadrado, ficaria 5 vezes 5. Que é a mesma coisa de 5 elevado a 2. Como ele é um quadrado, a gente fala 5 ao quadrado, por causa da área do quadrado. E a mesma coisa acontece quando é 3. A gente chama de cubo, porque agora eu vou calcular o volume de um cubo multiplicando as 3 medidas dele, que são iguais, porque um cubo perfeito as medidas são iguais. No caso aqui, se ele colocou 2 cubinhos, ó, tem 2 por 2 por 2, para todo lado é 2. Ó. Então o comprimento, a altura e a largura é 2. E eu preciso dessas 3 medidas para me calcular o volume. Então o expoente é 3. Eu preciso multiplicar comprimento, largura e altura, que são todos 2. Então fica 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Tá bom? Então, para cubo, a gente chama, porque eu calculo o volume do cubo multiplicando as 3 medidas. Então, sempre que o expoente for 3, a gente chama ao cubo. E quando for 2, a gente chama ao quadrado. Porque ele está fazendo uma relação entre potência e a área de um quadrado, quando é 2, e o volume de um cubo, quando é 3. Então, é por isso que a gente chama quadrado, quando é 2, cubo, quando é 3. Porque ao fazer o 2 elevado a 2, eu estou calculando a área de um quadrado. E ao fazer 2 elevado a 3, eu acabo calculando a área de um cubo. E a atividade, tá? Vocês vão tentar fazer. Na próxima videoaula eu vou fazer uma videoaula explicativa da atividade, tá? E vou dar seguimento ao nosso conteúdo, falando do próximo assunto, que é o último aqui no caso, a radiciação, tá? Então, nosso assunto vai se encerrar em radiciação, tá? Para essa apostila aqui. E na próxima videoaula, na quinta-feira, eu vou explicar tanto a atividade como o assunto aqui, radiciação, para fechar nossa apostila. Para o dia 17, vocês entregar na escola para me avaliar o primeiro trimestre de vocês, tá bom? Então, bons estudos a todos e até quinta-feira.